Bom dia, a paz. Hoje nós vamos começar o estudo do livro de Apocalipse e nós vamos ler Apocalipse 1, de 1 a 8, na versão NVT. Eu que vou ler. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar a seus servos acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu, João, servo, escrevo às 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdote para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos os verão, até mesmo aquele que os traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Uau! Já começa assim, né? Vocês fizeram a lição de casa e estudaram o breve? Breve, breve. A Angélica me deu um spoiler que ela fez, então eu vou. Vai aí, Angélica. O que é Começa breve? você, depois a gente vai. O que é o breve? O que é breve? Vai lá no dicionário, no nosso senso comum. O que é breve? Rápido, Rápido. Rápido, o que mais? urgente, Oi? urgente, urgente. Urgente. O que mais? Quando a gente fala, fiz uma viagem breve, o que eu Curta. estou dizendo? Curta, Curta. curta. Um curto espaço de Tinha tempo. um, tinha um rei um rei não, alguém famoso que era chamado de Pepino o Breve. Vocês sabem o que Pequeno. queria dizer com Pequeno. Pepino o Breve? Pequeno, né? De baixa estatura. Então, o breve, ele está associado a duas coisas. Aliás, a três, porque ele está associado à nossa dimensão. Ele está associado à altura, à largura, profundidade e ao tempo. E quem estudou matemática é o x elevado à quarta, por causa da variante tempo, que seria a quarta dimensão. Quem não estudou matemática, tudo bem, mas tem uma Uhum. lógica aquele x elevado à quarta, não é só para o professor encher os pacientes de vocês. Quatro, quatro variantes eu preciso ter para pensar numa coisa breve ou longa. Eu preciso ter distância, eu preciso ter velocidade, eu preciso ter. Então, velocidade está relacionada a tempo, né? Então, distância, tempo, altura e comprimento. Essas quatro coisas me dão a ideia do breve, tá? Difícil isso, não? Não, repete. Vou repetir. É, as três dimensões, altura, largura e profundidade, tá? Tudo bem as três dimensões? Uhum. Altura, a largura e a profundidade. E mais, além dessas três, a quarta variante, o tempo, né? Então, por exemplo, um dia. O que é um dia na Terra? 24 horas.
Essa é a medida em horas, mas na parte física, o que que é um dia na Terra? O que que acontece na Terra, fisicamente, para que a gente fale um dia? Um movimento de Rotação rotação. A terra gira, né, da Em Terra torno dela gira. mesma. Em em torno torno dela dela mesma. mesma. Então, a velocidade da Terra e na distância nela mesma dá um dia. Em relação a quê? Em relação ao Sol. Ela gira em torno de Nossa. si, mas em referência ao Sol. Por isso que eu vejo aqui é dia, do lado oposto do Sol é noite, né? Um ano. Quanto que São é? 365 movimentos de rotação que a Terra faz ao redor do Sol, E por que que eu conto um ano? Por que que eu conto assim? Porque é uma volta em torno do eixo do Sol. do Do Sol. Sol. Então, quando eu falo em tempo, eu sempre estou falando em velocidade, em distância, em... Agora vamos falar de física, em espaço-tempo. Já ouviram essa expressão? A Já. Sim. física estuda a matéria no espaço-tempo. Beleza isso? Até aí tudo bem? Ou Beleza. está muito chato e muito difícil? Eu tô Não. amando isso, porque eu amo quando a gente consegue associar essas profundidades da palavra com coisas exatas, assim, porque sempre gostei de matemática e física, e sempre fica mais fácil para entender, né? Que E bom. depois, no final, se der tempo, eu vou falar sobre uma questão sobre a Trindade, que abriu os meus olhos uns 25, 30 anos atrás. Se tiver tempo, eu compartilho. Tem sim, a gente vai acelerar aqui. Vamos falar do nosso tempo, então vamos acelerar. Bom, o que João está falando aí sobre breve e próximo, essas duas expressões, breve e próximo, ele está falando de um tempo. E depois ele vai dar uma dica enorme para a gente, aonde ele vai entrar, que é um outro tempo. Então, os três primeiros versículos. Posso pedir para você ler de novo, Edna? Bem tranquila esses três primeiros? Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Beleza, Deus, peraí. Revelação de quem? Jesus Jesus Cristo, Cristo. Ah, então. Continua. que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Quem é que deu? Deus. O Pai. Deus. O Pai Jesus deu Cristo. ao Filho a mensagem, a revelação, para que ele falasse para João mostrar para quem? Para os Para seus o céu. servos. Para os servos dele, tá? Então, o mundo vai entender Apocalipse? Não. Não, porque essa profecia ela tem destino, e o destino são os servos de Deus. Amém? Amém. Beleza? Amém. Continua, Edna. Ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ele diz, pois o tempo está próximo. Então, há uma promessa logo de cara para que quem tem medo de ler Apocalipse perca todo o medo. Porque esse é um livro que proporciona aos servos, né? Quem lê sem ser servo fica abismado, Uhum. mas aos servos traz, como a Angélica disse lá na semana passada, toda a mensagem de Apocalipse traz Esperança. esperança. Então, essa aqui é uma mensagem de alegria, de esperança, reforça, renova a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Amém. Beleza. Então, agora vamos falar da segunda parte aí. Eu acho que aí, Claudinha, cabe até a sua fala da Trindade, porque nós vamos ler justamente a ideia da Trindade. Olha, eu, Opa, João. Oi? opa. Eu, João, escrevo. Para quem que ele escreve?
Para As os sete servos. As igrejas. 7 igrejas. Ah, quem lembra o que a Heloísa disse na semana passada sobre o que representa as 7 igrejas? O- a- Traz as fases que a igreja ia passar durante o século. Fases, isso mesmo, era uma das visões, e as outras visões? A Heloísa passou 3 visões, né, Elo? Pode falar, você também, você pode falar também. É, é, era para as igrejas locais mesmo, aquelas 7 igrejas, para aquelas 7 pessoas, as coisas que estavam acontecendo naquela época. Era também uma visão de que a igreja em qualquer lugar, em qualquer tempo, o que foi dito para aquelas igrejas também serviria para essas igrejas. E essa última que a deusa falou, né? São essas 3 visões a respeito das 7 igrejas. É isso aí. É para todo o povo de Deus, todo o povo de Deus. O que era lá atrás, o da história, como a Dilsa falou, e a igreja de hoje, tá? E a igreja de hoje, ela tem o perfil que a Heloísa colocou lá, né? A igreja de Laodiceia, uma igreja apóstata, mas existem muitas igrejas hoje que representam a igreja de Esmirna, por exemplo, que é a igreja que sofre perseguição. Existem as igrejas de Éfeso que estão frias, mas que têm amor pela palavra de Deus. Existem todas, né? Então, e lembra que a gente disse que uma coisa não exclui a outra, né? sim. Por que uma coisa não exclui a outra? Porque a gente está entrando numa outra visão aqui, uma visão diferente do espaço-tempo. Então, nós vamos prestar atenção nisso. Pode falar aí, Claudinha, nós Edith, estamos... Oi, pode falar. só um minutinho antes, só concluindo essa. Então, quando ele fala aos servos, né, aos servos de todos os tempos, e depois ele vai, João às 7 igrejas. Então, aqui a gente entende que os servos são todos que fazem parte dessa visão das 7 igrejas, que podemos fazer com essas 3 interpretações, não importa, ou seja, é a todos aqueles que servem ao Senhor, né? É. Podemos dar essa... que A foi isso que toda a eu igreja de entendi. Cristo, de todas as Exatamente. épocas, né? Isso. Bom, aí ele vai falar graça e paz da parte daquele que era e que ainda virá. Então, quem é o que era e que ainda virá? É o Pai, Jesus. é Jesus, é o Pai. Jesus. Quem é que os 7 diante dos 7 Espíritos de Deus? É o Espírito Santo, as 7 ações do Espírito Santo, né? E diante do trono e de Jesus Cristo. Aí ele nomeia o Deus, o nome de Deus, né? O nome. Ele é aí Jesus Cristo, ele está definindo, ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os seres da terra. Então ele está dizendo em nome de quem João está escrevendo. Pode falar aí, Claudinha, porque você viu que tem os 3 aí, né? Ah, sim. Não, rapidinho, queridas. Há uns anos atrás, eu li um livro muito interessante que falava sobre a questão do Espírito Santo, e um dos pontos era justamente a dificuldade que todos temos de entender o fato de a Trindade serem 3 que ao mesmo tempo são um, né? Então, a tendência humana é somar, né? A gente falar é 1 mais 1 que daria 3, né? Mas no caso da Trindade, a harmonia entre eles é tão grande, né? Que, na verdade, eles não se somam, mas eles se relacionam de tal forma que a Trindade, na verdade, é um produto entre eles. E seria, na verdade, o cálculo de uma caixa de aresta 1. Aí vai entrar de novo matemática e física, né? Então, uma caixa d'água, por exemplo, que você tenha, que tem 1 por 1, né, de área da base e altura 1. Então, quando você vai calcular o volume de água dessa caixa, você vai calcular a área da base vezes a altura. Então, seria a área da base 1 vezes 1, que dá 1, vezes a altura, que é 1, que vai dar 1. Ou seja, uma caixa que as 3 dimensões são iguais, mas que o volume contido entre elas é 1. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo representaria cada uma dessas arestas, né, dessas dimensões,
mas a trindade é o volume entre eles, que também é um. Então, não é, na verdade, a conta não é mais um que daria 3. A conta é 1 vezes 1 que dá 1. Que dá um. Então, isso abriu os meus olhos, assim, há muitos anos atrás, e eu tive a oportunidade de compartilhar com muitas pessoas que também puderam entender. Então, assim, é algo, assim, tão profundo, a relação entre eles é tal qual que eles formam um volume, na verdade. Muito bom, muito legal isso. Nunca tinha ouvido, não. Vocês tinham ouvido isso? Não. Dessa forma, não. Bem legal. E esse volume, vamos falar, esse volume aí, ele não está contido na nossa dimensão. Essa é a parte mais importante do início desse texto aí. Essa mensagem não é de alguém que está na cronologia. Isso é muito importante. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Vocês tinham visto isso? A pergunta é: vocês tinham visto isso quando vocês leram e estudaram? Não? Só quando ele fala, né, que abriu a porta, chamou ele para uma outra dimensão, chamou, que abriu e chamou ele, né, aqui num pedaço do texto lá na frente ele fala isso, né? O 4, é. Mas ele já está dando esse spoiler, diz que aí ele já está dizendo de 3 seres que estão é da parte deles a mensagem. Olha uma coisa bem importante que João está falando, olha, graça e paz a vocês da parte daquele que era, que é, que há de vir. Ele já está dando uma dica aí daquele que está fora da cronologia, porque ele era, mas ele é também, e ele também é o que virá. Para a gente que está na contagem dos tempos, no Sol, na Terra girando no seu próprio eixo, na Terra girando ao redor do Sol, nessa gravidade, nessa posição aqui no universo, a gente está contando os dias. Mas esse que era, que é e que há de vir, para ele, aí vem o texto que eu passei para vocês lá no grupo. 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, porque ele não está contando esses dias. Estava falando para a Angélica agora de manhã, eu fui orar e eu tive uma visão tão interessante. Quem é que pode ler aí? Marcos, capítulo 15, versículo 43 e 44. Quem poderia ler para mim? Marcos, capítulo 15, 43 e 44. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos, é esse? Esse mesmo. E pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se já fazia muito tempo que ele havia morrido. Eu estava. O Espírito Santo que me mostrou isso, né, de hoje de manhã, foi a visão que eu tive, foi essa, de que para Pilatos, se vocês olharem o texto anterior aí, Jesus foi crucificado à hora terceira. A hora terceira seria 9 horas da manhã, né? Que contava a partir das 6. Ele foi a partir do nascer do sol, que é mais ou menos às 6. A hora terceira seria 9 horas da manhã. Essa hora aí, que era um pouquinho depois das 3 da tarde, porque foi quando Jesus morreu às 3 da tarde, né? Quando ele fala a hora sexta, ele bradou. Perdão, na hora nona, ele bradou. Na hora sexta, que seria meio-dia, tudo se escureceu. E na hora nona, que seria 3 da tarde, ele bradou, Elohim, Elohim, sabachthani, né? Eu não sei falar direito. Mas é alguma coisa assim, Deus meu, por que me desamparaste? E ele brada e morre. Para Pilatos, só passou 6 horas. Na cronologia da história humana, só passou 6 horas. Mas
na perspectiva do céu e da eternidade. Foi desde o pecado de Adão até o último pecado que vai ser cometido antes da volta de Cristo, perdoado por ele. Na cronologia, foram 6 horas, mas para Cristo, por isso que aquele momento foi insuportável. O seu pecado, aquele que você vai optar por fazer ou não fazer hoje, estava sendo sentido lá. E aí o que me veio, que eu até tremi, eu falei, meu Deus, como eu posso escolher pecar diante de um amor tão grande? Ele sofreu ali, sei lá, quantos milhares de anos. Foram milhares de anos em 6 horas. Essa separação da cronologia e da eternidade é o essencial para que a gente entenda o livro de Apocalipse. Se a gente quiser entender Apocalipse a partir da cronologia, ele vai ficar que nem um frango grande numa forma redonda pequena. Cabe um pedaço, sai o outro. Quando você põe o outro, sai o outro pedaço. Não cabe. Então, a gente pode achar fatos na história que se encaixem no Apocalipse, mas a gente só vai entender o Apocalipse se a gente mudar a perspectiva. E a gente só muda a perspectiva da cronologia para a eternidade quando a gente entra na presença de Deus. Não tem como entender um lugar que eu não estive, um lugar em que eu nunca estive. O convite do Senhor, principalmente no tempo de oração, nas devoções individuais, é que você entre neste lugar, para que Ele te ensine qual é essa perspectiva. Para Pilatos, nossa, já morreu. Crucificado demorava muito mais tempo para morrer, né? Porque era uma morte mesmo para ser dolorosa, ser doída, ser, né? Tinha alguns que passavam até mais de dia ali. E Pilatos fala: Nossa, já morreu? Deixa eu ter certeza, né? Já tinham pensado nisso? Não. Edna? Então, você falando nisso, lendo algumas coisas, e acho que é complementando o que você está falando, eu achei interessante que o autor que eu li, que ele escreveu, né? Ele falou sobre o objetivo primário da profecia, né? Não é predizer o futuro, mas modelar o comportamento presente de testemunhar a Deus e a Cristo. João exorta os crentes a testemunhar, porque o tempo está próximo. Eu acho que o que você está falando aí, fala um pouquinho sobre esse tempo, né? Porque a gente lê o Apocalipse para tentar ver o futuro. Mas o objetivo dele não é a gente ver o futuro, mas a gente modelar o nosso presente para entender o que Deus está pedindo da gente. Amém, amém. É isso. É entender o seu papel na história da humanidade, Isso. né? Quem é você nessa história eterna? Sabe por que que é breve? Porque a sua vida é breve, né? Davi fala que uns que chegam com maior robustez a 70 ou 80, o melhor deles é enfado e canseira, né? Quem já passou de 50 já começa a sentir um pouco de enfado e de canseira, né? A Cícera que vive falando que ela tá ficando velha, e eu fico pensando igualzinho, né? Porque a gente já percebe que depois dos 50 você não tem mesmo mais a mesma velocidade, né? Não tem. Mas a gente vai passando os dias e os nossos dias são breves. Por isso que essa mensagem é breve. Na cronologia, ela é sempre breve. Essas coisas acontecem dentro da cronologia e para cada ser humano é breve, é urgente, é imediato, né? Eu ia usar a palavra momentâneo, mas a palavra momentâneo está errado, porque momentâneo tem a ver com um momento, né? Não, é imediato, é na hora. Aí vocês vão lembrar do se hoje vocês ouvirem a minha voz, obedecerem os meus caminhos, entrarão no meu descanso. É hoje, né? Quantas vezes nós falamos isso durante a leitura dos evangelhos?
Hoje, hoje as minhas escolhas vão definir quem eu sou, hoje. Ah, mas e as escolhas do passado? As que foram ruins? Tudo bem, ele apagou. Mas hoje eu tenho nova oportunidade de escolher diferente, de ser diferente na vida de fazer diferença na vida de alguém, de ser de tomar a minha cruz, quer dizer, de tirar o meu ego, de tirar a minha e colocar o lado de serviço do Senhor, né? Bom, aí ele vai dizer toda a glória seja ele. Quem que gostaria de falar sobre esse trecho aí? Esse trecho de adoração. Pode falar, Ilô. Não, eu ia falar ainda a respeito do que a gente estava falando, é, como isso que a gente acabou de conversar vai de encontro ao que a gente sempre aprendeu, a gente que nasceu na igreja, escola dominical, IBF e aula de escola dominical, o quanto cada vez que se falava em Apocalipse, primeiro esse medo, né, que a gente falou no começo, que era uma coisa de dar medo e de não trazer felicidade, esperança e paz. E segundo, que a ideia que era passada era de cronologia, era uma coisa cronológica. Quando acontecer tal guerra, quando acontecer tal fato, quando tiver terremoto, quando tiver, a gente ficava esperando qual vai ser o próximo, porque é uma coisa cronológica. Para mim, eu estou com quase 60 aí, eu aprendi assim, era uma coisa cronológica e tinha uma ordem e a gente ficava tentando se encaixar, ver na linha do tempo onde a gente estava. O quanto isso não faz sentido quando você vê um Deus que era, que é e que há de ser, dando uma mensagem para os servos dele, né? Então isso choca com tudo que eu aprendi. Então vamos tocar adiante, mas eu precisava falar isso da diferença, né? Da diferença que é. O que de também, como a gente disse das igrejas, né? Não, isso não significa que não tenha cronologia. Porque nós estamos na cronologia. As épocas, os tempos, nós estamos vendo, por exemplo, a ciência se multiplicando velozmente, nós estamos vendo isso. Né? É a mesma coisa das igrejas, sabe, Heloísa? É a igreja local lá, é a igreja através dos tempos, né? E é a mesma coisa, porque tá fora, o difícil é você pegar isso que é uma coisa e comparar com aquilo que é outra coisa, né? Você comparar o que a gente vê, sempre que eu falo isso, eu lembro que a Angélica fala que eu falo, né? Você vê o que está debaixo do sol e querer colocar naquilo que está acima do sol. Aí vira uma bagunça, porque não que a dificuldade de Jesus ao pregar o evangelho era que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo, né? É, essa dificuldade, esse conhecimento, ele só vem por revelação de Deus. Isso a teologia mesmo já chegou a essa conclusão. Uhum. Tá? O conhecimento de Deus, ele só vem através da revelação. E a revelação, ela precisa ir. Na revelação não é uma coisa assim, ó, né? A revelação é eu ser tirada daqui e levada lá. E quando eu chego lá, em oração, em meditação, o Senhor me explica, o Senhor me conta, né? Por isso que um dos poderes da oração, lá para o curso Poder da Oração, o primeiro que eu falo é tirar o primeiro poder, assim que a gente pode dizer, a sua oração é poderosa? Poderosa quando Deus me tira desse tempo cronológico, dessa loucura de contagem de dias, de minutos, e o pior é que isso só foi piorando, né? Porque antigamente os homens só contavam as estações do ano. Depois eles começaram a contar os dias. Depois começaram a contar as horas. Hoje, numa corrida de Fórmula 1, a gente conta os milésimos de segundo, porque eu preciso ter alguma coisa palpável para minha vida ter significado. Mas na eternidade, pronto, faz sentido. Quando ele me tira daqui, me leva ali.
Fez sentido. Fala, Gé. Eu acho que isso aqui é o desafio. A gente pensar com a nossa mente finita e carnal, como diz Raquel Novaes numa das suas músicas, a nossa mente finita e carnal, eu pensar nessa tridimensão aí, né? Nessa dimensão, eu estou aqui e lá em Eclesiastes, né, que está falando do sol, que fala que Deus colocou em nós a eternidade, a gente entender que esse era, é e há de vir, que depois conclui essa nossa parte de hoje com eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor que era, que é e que há de vir, né? Entender isso, essa coisa de que isso está acontecendo hoje, ele era e ele há de vir hoje no nosso tempo aqui cronológico, porque eu só entendo com a minha mente cronológica. Eu só entendo nessa dimensão da eternidade com a mente de Cristo. Se eu estiver lá em Romanos 12, 1, 2, com a minha mente renovada. Aí é o nosso desafio, nós mulheres aqui maduras, né, maravilhosas, passar para os nossos filhos, passar para os nossos netos, a Dilsa que está com o netinho dela aí. A gente sempre falava isso, né, Edith, no nosso movimento, que nós não criamos filhos para isso aqui. Nós criamos filhos para a eternidade. Como que você coloca na cabeça dessa geração hoje, do minuto, do fast food, do miojo lamen, que isso aqui vai passar, que esse minuto aqui já não é mais. Então, a urgência do hoje é hoje. A escolha do hoje, eu vou ter a consequência dela amanhã, mas eu fiz ela hoje, né? Graças por Deus, por Jesus, que nos livra das nossas escolhas erradas, porque a gente erra e ele sempre nos dá uma chance, ele nos renova, ele nos ajuda. Então, esses primeiros 8 versículos aqui do livro, para mim, eles são reveladores e são uma base. Parece que é o começo e já é o fim do livro, né? Porque ele está trazendo aqui todos os conceitos que nós precisamos ter. Para mim está sendo revelador isso aqui, porque eu nunca estudei Apocalipse, eu já li várias vezes, né? Mas a gente tinha um disco, quando eu me converti aqui, meu sogro tinha um disco que tocava trombeta, e aí punha a trombeta para falar do arrebatamento, e a gente punha isso no grupo, pensa, para o povo ficar alerta, né? E então, era disco ainda, para vocês terem uma ideia. Então, meu sogro amava falar de Apocalipse, mas ele trazia essa mensagem de esperança, ele já tinha essa revelação há tantos anos atrás. Mas é isso, eu acho que entender o que é ele ser, ele era, ele é, ele há de vir. Por isso ele nos fez reino de sacerdotes. Isso. Para Deus, Amém. para Deus, não é para nós, não é para o nosso bel prazer, para a gente sair por aí falando, eu sou sacerdote, eu sou a ungidona do Senhor. Não, reinos de sacerdotes para Deus e Pai, para o seu Deus e Pai. A Amém. Ele a glória, né? Então, e depois ele termina no 7 dizendo, certamente, amém. Na NVT ele fala, sim, amém. Né? Então, isso aqui é tremendo. Sim, amém. É isso, é isso. Essa é a mensagem. Já falei, Acabou. pronto, falei. É essa a Pronto, mensagem. fui. Hoje seria pronto, fui. Fui. Essa é a mensagem. Isso que a Angélica falou do sacerdote, isso também é muito legal, porque como a gente vai falar para essa geração rápida, assim como falaram todas as outras gerações, nós vamos contar o nosso testemunho. Foi assim que nós vamos caminhar junto com eles, nós vamos trazer as mais jovens para caminhar conosco, nós vamos falar da mensagem do Evangelho, nós vamos continuar contando a história de Cristo. Nós não temos tempo para ficar na nossa mesmice, no nosso dia a dia, no nosso nhenhenhento, no nosso probleminha. A gente não tem tempo, a gente tem que caminhar com esses jovens. A gente a Claudinha e eu estamos lendo esse livro aqui, ó, o Plano Mestre do Evangelismo. Isso não existe mais, a nossa igreja que conseguiu fazer ali um cadernadinho, porque não existe mais. Desse caminhar, como Jesus treinou as pessoas.
Sabe como Jesus treinou? Andando junto com elas. Nós não Uhum. queremos mais andar com os nossos jovens, eles não querem mais É. andar com a gente, porque a gente vende uma religião de certinhos, de perfeitinhos, de que quem está com Cristo tem que ser assim ou assado, e a gente fica falando da lei, e nunca a lei salvou ninguém. Só Cristo cumpriu a lei, somente Ele. E a gente, em vez de mudar nossa mensagem e olhar pela perspectiva da eternidade, a gente continua falando: ai, filho, você não pode usar essa roupa. Ai, filho, acho que não é ideal isso aqui. Ai, sabe? E quem é que quer andar com uma pessoa assim, que só critica, 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 critica? Quem que quer, né? Mas a gente tem uma mensagem boa, a gente tem uma mensagem que chama os jovens. Gente, jovem ama saber o seu propósito. Jovem é o que é a força da igreja, que entra na igreja e a gente fica lá contando uma historinha, cuidado com o pecado. A gente esquece de contar da história de Jesus para eles, sabe? Eu vou dar um spoiler aqui. A gente guarda os nossos é, presépios na cristaleira para eles não tocarem. Porque a nossa religiãozinha bonitinha tem que ficar lá. Os desafios do mundo, porque hoje o jovem ele não está só vendo o que ele vê na universidade, ele vê o que está acontecendo no mundo, ele sabe. O Google diz para ele o que está acontecendo no mundo. A nossa religiosidadezinha não atende. E não vai atender nunca, porque nunca atendeu. Mas dá um que atende. Glória a Deus por isso. E quem atende, quem revela, continua sendo o Espírito Santo. Sempre foi o Espírito Santo. Não sou eu, não é você. É o Espírito Santo em mim, é o Espírito Santo em você. Então, sabe o que a gente precisa? Ir diante do Pai e orar e clamar para que o Espírito Santo haja na nossa vida, para que essa futura geração seja uma geração também, entre essa futura geração, seja uma geração que acredita no Pai, né? Fala, Edna. Você falou de jovens, né? Quando eu dava aula para ensino médio. Uma das minhas melhores aulas é quando eu começava a falar de Jesus. Em algum momento da aula saiu o tema. Era a aula em que todos ficavam em silêncio, prestando atenção e fazendo questionamento a respeito daquilo que estava sendo dito, porque eles sentiam necessidade de ouvir falar de Jesus. Eles não ouviam em casa, eu até falava, mas vocês não foram quismados no passado, né? Não, professora, mas eles nunca falaram do Jesus que a senhora está falando para a gente, para nós. E aí era uma aula que eram 50 minutos de aula que ficava para a aula seguinte, né? E era um silêncio de ouvir, de prestar atenção, né? Então, não só os jovens de nossas igrejas têm essa sede de ouvir falar de Jesus, mas os jovens que estão espalhados por aí também, eles têm sede de ouvir falar de Jesus. E o que não existe são pessoas que levem essa água viva para que a sede deles sejam saciadas, né? O Aí mundo tem sede disso. vai vender uma religião. Vem na igreja. Jesus mandou ide por todo mundo e pregar o evangelho. A gente vende a religião, vem aqui na igreja, senta e ouça o pastor. Tem alguma coisa errada na nossa pregação. Se não for, e eu já disse isso aqui para vocês, se não for pelo amor que a gente sentiu, pelo constrangimento que a gente sentiu ao ver o tamanho do amor de Deus, para a gente corrigir a nossa vida, a gente não vai corrigir a nossa vida. Se não for pelo tamanho do amor que Deus demonstra quando ele manda seu filho, seu único filho, morrer na cruz por nós. Se não for por constrangimento a essa mensagem que a gente prega, se a gente continuar querendo pregar regra, pode, não pode, deve, não deve, a gente não vai alcançar o coração deles. Mas essa mensagem é evangelho, porque ela é novidade, inclusive no século XXI. E se nós chegarmos ao século XXII, ela vai ser novidade no século XXII. O que a gente precisa pregar, e é o que o João vai falar nesse livro inteiro, é a mensagem de Jesus Cristo.
É Deus que escreveu a história. Ele não é um Deus que já foi do passado, do Antigo Testamento. Ele é um Deus, como disse a Angélica, que era. Como disse com profundidade, eu digo a Angélica, que é hoje. O nosso Deus é hoje. E ele será enquanto existir, ele será, e quando não existir mais, então seremos todos um com ele. Aleluia. É isso, a história do Apocalipse é isso. A mensagem do Evangelho de João esse tempo breve. Amém? Amém. Alguém quer falar, Adri? Oi, bom dia, meninas, tudo bem? Vocês falando aí, eu lembrei da carta aos Gálatas, né? Isso já era uma luta lá, o apóstolo Paulo falando, né? Gente, tanta coisa. Se o sacrifício de Cristo não é o suficiente, como é que uma circuncisão, né, vai levar alguém a alcançar a eternidade que veio através desse sacrifício, né? Então, é isso que você, só complementando o que você já falou, a gente está muito mais passando regras, né? Quem tem filhos adolescentes aí, jovens, né? A gente se pega muitas vezes nisso, né? A gente está que nem a igreja em Gálatas, né? Discutindo as regras, né? Colocando a salvação como precisa de uma regra para que eu possa alcançar essa salvação e diminuindo todo esse sacrifício que Cristo fez, de tudo que Ele tem preparado, né? Para nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, e que muitas vezes a gente é o maior empecilho que tem. Infelizmente é isso mesmo. É uma conclusão dura, né? E não só para os nossos filhos, para quem caminha conosco. Quem caminha conosco, né? A gente pega toda a nossa sabedoria, e eu estou falando de mim, e empurra a goela abaixo da pessoa, como se, sabe, a gente não pode desacreditar nessa geração, sabe por quê? Porque a nossa geração não tinha crédito nenhum também. Nossa geração, vocês estão esquecendo aí, quem são mais velhos, nós nascemos no meio de estoque, do sexo livre, da droga, do rock and roll. Não tinha crédito nenhum para nós. Olhando de fora, nenhuma coisa boa víamos na nossa geração para que nós a desejássemos também. E o Senhor é quem transformou, né? E essa geração aí, a gente tem que olhar ela segundo a perspectiva de Deus. É uma geração santa, é nação santa, é sacerdócio real também. Mas a gente está fazendo, a gente está pregando isso para ela, que ela é sacerdócio real, ou a gente está falando que ela é pecadora e a gente já está condenando essa geração? É a geração do milésimo de segundo? Ela é, mas ela pode ser a geração da eternidade para a glória de Deus. E ela pode não, ela será, porque isso não está na nossa mão, está na revelação do Espírito Santo, que fala, que grita para essa geração também. E o Espírito Santo não tem problema com o milésimo de segundo, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É breve. Amém? Amém. É nessa hora que eu levanto a mão, me rendo e Senhor me aceita. É todas nós, Aceita cada Esther. uma de nós. Todas É nós, nessa hora que eu Esther. levanto a mão. Bom, vamos orar? Vou pedir para a Cícera que ficou quietinha. A Cícera é minha pastora, gente. Toda vez que eu vou orar, eu lembro do pastoreado dela na minha vida, do serviço dela na minha vida, e eu agradeço a Deus pela vida dela. Então, pedi para ela, em honra, orar por mim e por nós aqui todas. Amém. Vamos orar? Eu estava aqui pensando, eu estou lendo um livro que chama Barro e a Obra-Prima. É um livro maravilhoso. Se vocês se interessarem, leiam. Ele fala exatamente sobre tudo isso que a gente falou aqui, né? Que eu ouvi aqui. Você pega uma obra de arte e se ela tiver toda suja, se ela tiver toda estragada, furada, seja lá como for, a gente não dá valor nenhum àquilo ali. Mas o restaurador, independente do estado da obra, quando ele pega, ele sabe
deixar aquilo lá com o valor devido dela. Quer dizer, se ela vale milhões, independente do estado dela, quando ele pega, continua valendo milhões, porque ele consegue, tirando todas as, né, sujeiras, restaurando os furos. E Jesus não é diferente. Quando ele olha para a gente, ele não vê o barro que está em nós, ele não vê a sujeira que está em nós. Ele vê a obra que é dele. E dentro desse contexto aí, é isso, nós somos sacerdotes, né? Eu fui procurar isso onde está no livro de 1 Pedro, diz: vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer, quando ele olha para nós, independente da sujeira, para nós que eu digo, para os jovens, para todos, ele vê isso, nação eleita, povo escolhido, propriedade exclusiva dele. Ele vê a obra-prima, ele vê o que ele faz, ele não vê a sujeira e o barro. Só para, se vocês quiserem, é um livro muito gostoso de ler, muito bom. Não é um livro pequeno, mas é um livro bom. Jesus, muito obrigado porque o Senhor é muito bom em todo tempo. Muito obrigado porque o Senhor nos vê na essência da nossa alma, o Senhor nos vê da forma que o Senhor nos criou para ser, não da forma que muitas vezes nós estamos. E eu te louvo por isso, Jesus, porque quantas vezes a gente lida contra essa natureza humana e a gente de verdade não gosta dela. E aí é o momento que a gente se entrega mais uma vez, como disse a Esther. É o momento que de verdade a gente levanta as nossas mãos mais uma vez e diz que o Senhor tem total liberdade para fazer em nós aquilo que de verdade o Senhor enxerga de nós. E nós queremos ocupar essas posições que a tua palavra diz que somos em ti. E nós queremos que as pessoas que estejam conosco também sejam contagiadas pelo teu amor, pelo teu evangelho. Não pela nossa maneira tão errada de nos posicionarmos às vezes e colocarmos fardos, mas pelo teu amor. Então, a minha oração hoje é que o Senhor nos constranja a estar nesse lugar, o lugar que o Senhor nos colocou, e que o Senhor traga essas pessoas para perto de nós, e que elas olhem para nós, sem a gente, às vezes, falar muito, ou até mesmo não falando nada, mas que eles enxerguem o teu amor e a mudança que o teu evangelho tem causado em nós. Amém. O Senhor sabe de verdade como cada uma de nós nos posicionamos hoje e como é que nós entramos hoje aqui. O Senhor é aquele que conhece os corações e, com certeza, há pessoas entre nós aqui nesse grupo que só está dizendo: me ajude, Jesus. Essa é uma oração, um clamor, um grito de que nós precisamos de ti, Senhor, e eu não faço diferença nenhuma dessa minha irmã. Então, muito obrigado, Jesus, pela tua presença, muito obrigado pelo agir do teu Espírito Santo, muito obrigado por entendermos que o Senhor não está preso a um tempo que eu coloco, a um tempo que eu digo, a um tempo que eu faço, mas a um tempo que o Senhor diz, que o Senhor faz e que o Senhor é. E isso é muito bom para nós, Jesus. Muito obrigado. Nos dá um dia na tua presença e que o teu Espírito Santo continue trabalhando tudo isso em nós, para a glória do teu nome, Pai. Amém. 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 Era essa oração, hein?